Os africanos são transformados em negros no Brasil. Com a pesquisa histórica, a gente consegue acessar essa multiplicidade de Áfricas, entender como é que é esse processo de transformação deles em negros. E muitas vezes, nesse processo de racialização, acontece uma simplificação da África. A África começa a se tornar o território da raça, ao invés do território da história. E a África tem história, a África tem muitas histórias, são muitas Áfricas. Novos olhares sobre a África plural estão no livro do historiador e professor do IFISH da Unicamp, Aldair Rodrigues, que divide com o historiador Moacir Maia a autoria do livro Sacerdotisas, Voduns e Rainhas do Rosário, Mulheres Africanas e Inquisição em Minas Gerais, século XVIII. No Brasil, nas últimas décadas, a gente avançou muito no conhecimento de uma África iorubá. A África que cultua os orixás, são vários subgrupos que falam línguas iorubás. Aqui no Brasil eles formaram a nação Nagô. Havia, no século XVIII, em Minas Gerais, por exemplo, uma população imensa de territórios vizinhos aos territórios iorubás, que não falavam iorubá, que cultuavam outras entidades e tinham um outro sistema de crenças que é muito pouco conhecido no Brasil, que são os voduns. O culto aos voduns ele tem um papel crucial na África Ocidental, nessa região que os portugueses chamam de Costa da Mina. Ele media a relação do mundo dos vivos com o mundo dos ancestrais. E também vai ter um papel muito importante nas atividades agrícolas, na relação com a natureza de forma geral, na relação com as doenças, a obtenção de cura. O culto aos voduns, ele dá sentido, ele explica a existência das pessoas nesse mundo. E aqui no Brasil vai ser muito importante para eles lidarem com o trauma do tráfico e da diáspora, porque é o culto aos voduns que vai facilitar a formação de comunidades. Muitas sacerdotisas, elas são escarificadas na África quando elas passam pelo processo de iniciação religiosa. Então, quando elas chegam aqui no Brasil, povos da mesma região reconhecem as escarificações, sabem ler a complexidade dessas escarificações, sabem o papel que essas pessoas tinham na África, nesses cultos, e isso vai facilitar a formação de comunidades aqui, vai facilitar também a formação de rebeliões, porque o culto vodum ele não fica apenas no âmbito religioso, como muitas vezes a gente coloca. Ele está na vida social, na vida política. Então, uma pessoa que é coroada rainha do Rosário, no templo católico, no culto vodum, ela é uma sacerdotisa desses cultos. Elas transitam nesses dois mundos. E muitas vezes, nessas coroações, eles estão legitimando a autoridade e a posição política que uma liderança assume dentro da comunidade negra. E essa pessoa sendo reconhecida como líder, ela pode atuar na liderança de rebeliões que desafiam a ordem escravista. Na capitania de Minas Gerais, uma das inovações que nós vamos ter é a criação do cargo de capitão do mato de uma forma bastante institucionalizada, invadindo esses locais de culto junto com os agentes da Inquisição que residiam em Minas Gerais para destruir esses templos, destruir esses cultos, prender essas pessoas, e isso gerou muita documentação. Então esse livro ele divulga essa documentação e contextualiza o que estava acontecendo ali. A história inspirou o samba enredo campeão do Carnaval Carioca. O carnavalesco da Viradouro, Tarcísio Zanon, e o pesquisador Gustavo Melo apresentaram um lado pouco conhecido dessa história, constituída de homens e principalmente mulheres africanas, numa perspectiva distante da visão colonizadora de mundo que classifica os povos da África como mão de obra escravizada. O enredo resulta desse diálogo entre as tradições orais dos terreiros, onde se cultua os voduns, com a tradição escrita produzida nas universidades, esse conhecimento acadêmico que está sendo acumulado já faz um tempo, teve um impulso muito grande depois que a lei 10.639 tornou obrigatório o ensino de África e da cultura brasileira, e esse acúmulo, que acontece nas escolas de samba, elas são instituições que têm uma vida com as comunidades no Rio de Janeiro
que vem de décadas, né? Nós dificilmente acessamos essas comunidades a partir da universidade, e ali é um espaço de muita criação, de muita elaboração, de produção artística vastíssima, que encanta todos nós, né? O conhecimento estimulado pelo casamento entre samba e academia abre caminho para entender a importância e profundidade das religiões de matriz africana, ao mesmo tempo em que revela as raízes do ainda vivo racismo religioso. É muito importante no Brasil contemporâneo a gente recuperar isso para entender também as raízes coloniais desse racismo religioso que ainda hoje, né, discrimina as religiões africanas, os povos que cultuam ainda, as pessoas que ainda cultuam entidades africanas. Nós estamos falando, na verdade, de praticantes de religiões de matriz africana que sobrevivem hoje no Brasil. Nós estamos falando do candomblé de forma geral, mas também da Umbanda e vários outros ritos que saem, né, do que é considerado a norma cristã, e por isso são estigmatizados, sofrem violência ainda hoje. Esse livro ele é um esforço para a gente substituir o racismo religioso por conhecimento histórico sobre a África. Substituir a ideia de raça por história, mostrando essas Áfricas específicas, essa multiplicidade de formações políticas, de povos, e os contextos específicos em que eles são trazidos para o Brasil. Herdeira do candomblé, centenário fundamento da costa da mina, semente de uma região de fé, ergue a casa de Cogum.